A igreja sempre afirmou, né, Padre Guido, que o celibato e o matrimônio, na verdade, são duas vocações diferentes, óbvio. Mas não são contrapostas. Isso que eu ia dizer, na verdade, tem muita coisa em comum também, né, Padre Guido? Exato, porque os celibatários, como também as pessoas casadas, deverão sempre constituir um estímulo e uma ajuda uns aos outros, partilhando o próprio dom. Estamos no campo do amor. O amor não encontra a sua única expressão, digamos assim, no estilo sexual, certo? Íntimo, na procriação da espécie humana. Mas também quando uma pessoa doa a si mesma para o bem dos outros, está gerando uma vida. Está fazendo com que aquela pessoa adquira a sua dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. E aí que nós notamos a beleza, diácono Eric, de uma vida consagrada que tem tantas manifestações, né, digamos assim, na sua expressão, mas uma vida consagrada para um ideal que pode ser vivido integralmente desde já aqui na Terra. É verdade, Padre Guido. Bom, a vocação sacerdotal talvez seja a vocação celibatária mais famosa, que é mais falada, mas não é a única maneira de viver essa vocação celibatária, né, Padre Guido? Não. Podemos, inclusive, dizer que existem 3 formas de viver o celibado da parte dos fiéis. Certo. Falamos primeiro dos fiéis. Primeiro, seria viver no espírito das bem-aventuranças, servindo a Deus e ao próximo de modo exemplar. Eu estou citando o código, o catecismo da Igreja Católica, no número 1658, mesmo não excluindo o chamado ao matrimônio em qualquer idade da vida. Isto é, se uma pessoa que dissesse, por exemplo, quero, por exemplo, sim, pode ser que um dia eu vou casar, mas por enquanto eu quero doar a minha vida para um ideal, uma experiência missionária, por exemplo, um voluntariado numa obra social, etc. Ótimo. É uma maneira de valorizar a sua vida celibatária diante de um grande ideal conforme exatamente o estilo das bem-aventuranças. Nesse caso, é um celibato que não é definitivo, porque se a pessoa vir a casar, pode mudar a situação. Ou seja, é alguém que vive essa vocação bem resolvida de solteiro, Padre Guido, sim, mas que não necessariamente faz um voto celibatário ainda para seguir essa vida até o final dos tempos. Não existe um voto, é um gesto concreto. Certo. Há pessoas, por exemplo, que, repito, se apresentam e pedem a possibilidade de passar um tempo numa obra social. Certo. É uma doação total de si mesmo para aquela obra. O segundo tipo seria de assumir de forma definitiva o celibado pelo reino de Deus, consagrando-se totalmente a Deus e, por isso, renunciando ao casamento. Nesse caso, aí sim tem um voto. Sim, aí certo, tem um voto específico. Por exemplo, eu sou rogacionista, o setor leigo dos rogacionistas no campo feminino são as missionárias rogacionistas, que não são religiosas, são leigos, mas leigos consagrados com os votos. Quando a gente fala de leigo consagrado, pode ser homem ou mulher para fazer esses votos? Exato. Eu me lembrei aqui, por exemplo, o movimento dos focolares. A fundadora desse movimento, Chiara Lubich, ela era italiana, né, Padre Guido? Ela viveu, inclusive tem uma foto dela aí, Chiara Lubich, que faleceu não faz tanto tempo. Ela que fundou o movimento dos focolares, é um exemplo de uma leiga consagrada. Ela não é uma irmã, ela não entrou num convento, etc. Porém, fez os votos e viveu como celibatária durante toda a vida. Perfeito. Eu lembro, inclusive, a sede dos focolari em Roma, não é na cidade de Roma, mas bem perto, chamada Grotta Ferrata, onde também nós temos a nossa casa de teologia, e todos os dias dava de ver o fluxo de pessoas que chegavam naquela que era chamada de Mariápoli, a cidade de Maria, né? Certo. Para ouvir a palavra da Chiara Lubich. Inclusive, todas as noitezinhas também dava como uma mensagem da boa noite a todos os adeptos desta filosofia de vida, que, na verdade, é um caminho que leva à santidade na vida leiga.
bonito. Então, um leigo consagrado, seja homem ou seja mulher, pode ver essa vocação. Obviamente que, nesse caso, também nós estamos excluindo aqui a possibilidade das irmãs. As freiras também vivem o seu celibato e fazem votos. Geralmente, né, Padre Guido, fazem os votos temporários e depois, de acordo com o costume de cada ordem, de cada congregação, vai chegar o momento de um voto definitivo. Exato. Este voto definitivo, obrigado por esta sua colocação, tem uma definição jurídica bem diferenciada. Há votos perpétuos e votos solenes. Certo. Geralmente, a caminhada que se renova nos votos por 5 anos e depois se faz a profissão perpétua. Nas ordens, sobretudo nas ordens contemplativas que tratamos semana passada, geralmente a primeira profissão tem um valor de 3 anos e logo em seguida se faz a profissão solene. Solene significa que é um vínculo muito mais profundo ainda, a tal ponto que, em caso de uma desistência, somente o Santo Padre, o Papa, tem esta possibilidade de tirar o voto. Então a vida celibatária, vamos dizer assim, a vida religiosa celibatária, que podem ser homens ou mulheres também, né, Padre Guido? Perfeito. Então, só para ficar bem claro, os 3 tipos. O primeiro, só lembrando, o senhor falou daqueles leigos. Leigos, porque por um tempo determinado oferecem a sua vida para um serviço celibatário, exato, respondendo ao tema das bem-aventuranças. É bom lembrar, gente, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Bem no começo do capítulo 5 de Mateus, temos as 11 bem-aventuranças, né? Vivida para ter bem-aventurados os pobres, os aflitos, os que passam fome, os que sofrem injustiças, injúrias, etc., porque receberão uma grande recompensa na pátria. Com um pormenor, porém, né? Que quando Jesus fala bem-aventurados os pobres em espírito, não usa o verbo no futuro, mas no presente, porque deles é o reino dos céus, não porque deles será, porque já estão vivendo em prática a realidade do reino do céu. Legal. Então, nós falamos de 3 possibilidades. Essa primeira possibilidade, né, que é justamente um leigo. Leigo para uma experiência temporânea, o leigo para uma vida total. Esse sim com professando votos, que a gente deu o exemplo de Chiara Lubich. E o terceiro, exatamente, do sacerdote. Certo. O sacerdócio que, em função, naturalmente, de uma realidade teológica e carismática, o sacerdócio é um celibado oferecido como um dom especial e que consagra uma vida inteiramente a Deus, para o bem dos irmãos que Deus entrega aos cuidados pastorais daquele mesmo sacerdote. Padre Guido, eu já faço uma pergunta lá já no começo ainda da nossa conversa sobre isso. A vocação celibatária é a mesma coisa que uma vocação de uma vida de solteiro? Ou seja, o celibatário é equivalente ao solteiro? Não, há uma grande diferença, né? Porque o solteiro pode construir o seu mundo pessoal não interessando-se dos outros. Pode, inclusive, fechar o seu círculo de amizade com os seus interesses particulares. Ao passo que a pessoa que vive a vocação celibatária está aberta aos outros. Sente a necessidade de se comunicar, de transmitir o amor, de dar um testemunho de amor. Por uma feliz coincidência, Diácono Eric, eu passei esta semana hóspede na casa de religiosas que deram na vida inteira. A maioria desses religiosos estão de cadeira de rodas, certo, com assistência de dia e também de noite, gente após ter dado uma vida inteira a serviço dos doentes nos hospitais ou nas várias casas da congregação. É um testemunho autêntico. Digamos assim, temos que tirar o chapéu diante disso, vendo as pessoas que diariamente, apesar da idade avançada, têm a alegria de renovar
a sua consagração diária e total para o serviço de Deus, não podendo fazer mais tantas coisas devido ao problema da idade e da doença, a mesma doença se torna um instrumento de merecimento diante de Deus, oferecendo os sofrimentos diários para o bem da igreja, para a conversão dos pecadores e para que Deus, através de tanta doação, possa fazer com que tantas pessoas recebam a luz divina e possa modificar também o estilo de sua vida. Só lembrando que durante a nossa conversa você pode ir ligando para a gente. Sortearemos um livro no final do programa que tem tudo a ver com essa história de vocação. É um livro, inclusive, dedicado para quem está trabalhando com esse assunto de vocação ou pensando na sua vocação. Respondendo à Minha Vocação é o título do livro. Quem escreveu foi o padre Geraldo de Paula Souza, também a irmã Sandra de Souza. Vai ligando o telefone que está no seu vídeo para dar o seu nome e participar do sorteio. Padre Guido, esse assunto que o senhor estava falando anteriormente, então, da diferença da vida do solteiro para a vida do celibatário, se não me falha a memória, eu acho que o Papa Bento XVI fez uma catequese sobre isso uma vez, e ele explicou de maneira riquíssima, como é de costume, entrou nessa profundidade que realmente é bonito, é profundo. Eu acho que além dessa situação relacionada à confusão da vida celibatária com a vida de solteiro, eu acho que ele, na sequência, que muitas pessoas têm dúvidas, principalmente de fora da igreja, mas até mesmo dentro da igreja, que é a seguinte condição: olha, a pessoa que buscou sua vida celibatária vai dizer assim, nossa, ela acabou optando por essa vida celibatária porque ela não tem uma vida bem resolvida no que diz respeito à afetividade ou até mesmo à sexualidade. Sim. Né? Confundem com, vamos dizer assim, ela não conseguiu, português, claro, né, mais popular. A pessoa não conseguiu arrumar marido, por isso que resolveu ser freira. Ou não conseguiu arrumar esposa, por isso que resolveu ser padre. Existe essa confusão também, não existe, padre? O que o senhor diria disso? Sim, né? Olha, nós notamos que esta afirmação, infelizmente, é bastante comum. Até a mesma vida religiosa, digamos, é visto como uma fuga ou uma ilusão da vida matrimonial. Tantas vezes, por exemplo, diácono Eric, eu sou confessor de várias religiosas, até de estrita clausura. Se digo para os fiéis, passei a tarde atendendo as confissões das irmãs de clausura. Há pessoas que perguntam, mas que pecado elas fazem dentro daquelas quatro paredes? Veja só, é uma ideia completamente errada que se tem. Nunca, minha gente, a vida religiosa, a vida celibatária deve ser interpretada como uma frustração de um outro estilo de vida. Aliás, gostaria de dizer que não pode existir uma vida celibatária se não é motivada pelo amor a Deus e ao próximo. É o grave risco que pode levar, inclusive, uma pessoa a uma solidão social sem ter um ideal de vida e que pode criar, inclusive, profundas crises de consciência, a tal ponto que o ser humano, se não tem como ideal prioritário a pessoa de Deus, logo entra naqueles que em psicologia chamam-se os mecanismos de defesa. Portanto, a pessoa pode entrar facilmente no problema do álcool, do tóxico, da droga, do desespero e até abraçando, inclusive, filosofias de vida pseudo-religiosas, etc., mas que não ajudam a construir nada.